Fala... Ai, eu bati minha mão. Fala, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar a minha experiência com o famoso e místico, não místico, mas vocês entenderam, né? Eu quis dar um clima. O famoso jejum intermitente. Lembrando que aqui eu vou falar sobre a minha experiência com isso. Eu não sou nutricionista, eu não sou médica, eu não sou profissional da saúde para falar alguma coisa que você deva levar para sua vida. Eu vou falar como eu tô me sentindo quanto a isso, o que eu tô aprendendo, como estão sendo os meus dias e resultados. Mas se você quiser começar um jejum intermitente, pesquisa. Eu sei que existem grupos de pessoas que não podem fazer. Então se você estiver querendo fazer, se você entrou nesse vídeo procurando informações mais técnicas, não é pra você, porque eu realmente não tenho nenhum conhecimento técnico real sobre isso. Então pesquisem, deem uma olhadinha, tem muitos vídeos de médicos falando sobre isso aqui no YouTube, muitos vídeos de nutricionistas, enfim, bora lá! Então, primeira coisa, por que eu comecei a fazer o jejum intermitente? Aquela coisa de quarentena, né, um descontrole alimentar bacana no começo. Eu ganhei bastante peso durante a quarentena, principalmente no começo dela. E aí aqui em casa, na verdade, não fui só eu, meus pais também. E foi uma iniciativa, na verdade, da minha mãe. Ela falou, gente, não tá dando, vamos emagrecer. E aí ela veio com a ideia primeiro do low carb, que daí eu falei, olha, não curto, eu gosto de um carboidrato, eu sou uma formiga, eu preciso de um açúcar, eu preciso de uma farinha de vez em quando, entendeu? E aí ela também começou a vir com essa ideia do jejum intermitente. E a gente falou, ok, vamos pesquisar, quem sabe seja uma coisa da hora. Então, primeira informação, essa eu realmente vou poder falar porque eu pesquisei. O jejum intermitente você pode fazer de 3 formas. Ficando sem comer por 12 horas, por 14 e o mais comum por 16 horas, que é o que a galera mais vê resultado, enfim. O jejum intermitente você não precisa fazer todo santo dia, eu vi um vídeo sobre um médico explicando isso. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e daí eu coloco aqui na descrição, beleza? Enfim, existem vários tipos e formas de fazer esse jejum intermitente. Aqui em casa a gente viu que o que daria pra fazer, pelo menos de começo, que eu acho que é uma dica que eu daria, seria de fazer o de 12 horas. Então, primeiro, como funciona esse jejum intermitente? Você vai ficar um período sem comer, contando com as suas horas de sono, né? Você não vai acordar e ficar 12 horas sem comer a partir do momento que você acorda, não. Contando com as suas horas de sono, você vai fazer essas 12, 14 ou 16 horas. Eu vou falar 12 horas porque é o que eu tô fazendo, pra ficar mais prático, tá bom? Então, você tem a sua janela de alimentação quando você faz o de 12 horas, quer dizer que durante as 24 horas do dia, você tem 12 horas pra comer e 12 horas que você vai ficar sem comer. E nesse período sem alimentação, você pode ingerir só água, café e chá, e nenhum desses pode estar adoçado ou colocar um pouco de limão, nada que tenha caloria, né? Você pode ingerir durante o período do jejum. E aí, quando você tem a sua janela de alimentação, quem faz o de 16 horas tem uma janela de alimentação de 8 horas, então você só tem 8 horas para comer durante essas 24 horas. Durante essa janela de alimentação, é óbvio que é super indicado você comer bem, né? Então se alimentar com bastante fruta, legumes, verduras. E o que eles mais recomendam é que pelo menos a sua alimentação de desjejum, então passadas as 12, 14 ou 16 horas, você se alimente de uma forma bem boa, com bastante nutrientes, sem ir lá e comer, sei lá, um pedaço de bolo, porque como seu corpo tá sem a comida, é basicamente, bem não técnico isso que eu vou falar, mas acho que é um jeito fácil de entender, é como se o seu corpo fosse pegar mais do que ele precisa daquilo, e se você pegar, por exemplo, algo com muito açúcar, é como se você estivesse ingerindo mais açúcar, entenderam? Como eu falei, não sou da área, entendam o que eu tô falando do jeito que eu tô falando, que é o jeito que eu entendo. Quando eu comecei o jejum, eu treino de 5 ou 6 vezes na semana. Então, nos primeiros dias eu tava me sentindo um pouco fraca, eu comecei a ter um pouquinho de tontura, mas porque eu não tinha mexido na minha alimentação no sentido de perceber que talvez eu tivesse que comer um pouquinho mais, já que eu tava ficando um período maior sem a minha alimentação. Então, nos primeiros dias eu senti um pouco mais de cansaço na hora de fazer os exercícios. Eu, ao longo do dia,
percebi que algumas vezes me dava um pouco de tontura, um pouco de fraqueza. Eu até fui pesquisar e eles falaram, se isso persistir, realmente o jejum intermitente não é pra você. Mas ao longo do tempo, ao passar dos dias, eu fui percebendo que se eu mexesse um pouco mais na minha alimentação, no sentido de comer mais, mas ao mesmo tempo comendo bem, então eu comecei a aumentar um pouquinho as minhas porções, mais de comida boa, né? Assim, não que exista comida ruim, mas digo, não que, sei lá, eu vou comer um pedaço de bolo desse tamanho e daí eu começo a comer um pedaço de bolo assim, não. Por exemplo, o meu café da manhã eu percebo que eu tô comendo mais. Então uma porção de mingau de aveia pra mim, mais uma banana inteira, mais não sei o que, é o perfeito, é o que tá me ajudando. Também percebi que, por exemplo, mais que isso, um de 14, um de 16, eu já não sei se seria pra mim. O que eu mais gostei durante esse processo do jejum intermitente, além dos resultados, porque eu realmente estava procurando dar uma emagrecida, é porque eu comecei a olhar a comida de outra forma. Na minha cabeça, o tempo inteiro eu tinha que estar comendo, a hora que eu acordava eu, tinha que cair da cama direto na mesa de café da manhã. E aí, graças ao jejum, eu tô acordando e eu não tô comendo já de cara logo depois que eu acordo. Geralmente eu como a última vez às 8 da noite, então eu só vou comer às 8 da manhã do dia seguinte. E aí o que foi mais legal foi que eu tirei esse mito da minha cabeça, porque pra mim, assim, era inconcebível eu não acordar e ir direto pro café da manhã. Pra mim isso era, assim, sem chances, entendeu? E aí, como eu precisava esperar esse período, eu fiquei muito feliz porque eu finalmente consegui colocar em prática coisas que eu queria fazer, há anos, que era ter uma prática de meditação, de respiração, de conexão, logo depois de acordar, antes de começar o meu dia. E como eu falei, pra mim era inconcebível não comer logo depois de acordar, então eu ficava postergando isso. Então acho que uma das coisas que eu mais gostei do jejum foi isso. Fora isso, eu também comecei a enxergar a comida de outra forma. Como eu falei, na minha cabeça eu tinha que estar comendo o tempo inteiro. E eu percebi que agora a minha relação com a comida tá mudando um pouco, ao passo que eu tô entendendo que muitas vezes quando eu quero comer, eu tô querendo comer pra passar o tempo. Então, tô com tédio, tô ansiosa, não tenho o que fazer. Uma válvula de escape seria ir lá e beliscar alguma coisinha, comer um pão, comer uma fruta que fosse, mas em momentos que na verdade eu não estava sentindo fome, e sim uma vontade de preencher esse vazio. E aí, graças ao jejum, isso mudou um pouco. O que eu achei muito legal também, além dessa relação com a comida, como eu comecei a até comer um pouco melhor, né? Quando eu falo comer um pouco melhor, não é que eu esteja colocando os alimentos em categorias de comida boa e comida ruim, mas eu digo comendo coisas mais integrais, mais grãos na minha alimentação, mais fruta, enfim, opções mais saudáveis para o meu corpo. Eu tô percebendo que eu realmente não tô tendo tanta fome como antes. Como assim? É como se, por eu estar me alimentando bem, eu fico saciada por mais tempo. Acho que essa é a palavra melhor. A minha saciedade tá diferente, porque antigamente eu ia comer um pão francês, sei lá, com queijo, com maionese, enfim, e aí depois de, sei lá, 1 hora eu já estaria com fome. Mas agora eu acordo e eu como, por exemplo, um mingau de aveia, uma panqueca de banana com farinha de aveia, que é a minha receita favorita. E isso já me deixa saciada até o almoço, por exemplo. E com essas escolhas mais saudáveis eu também não tô tendo tanto essa vontade de ficar cutucando o tempo todo. Fora toda essa questão mental do tédio e não vou comer agora porque na verdade não é fome. Outra coisa que eu achei muito bacana é que exatamente por eu estar entendendo essa relação tédio, comida, fome, eu também tô aprendendo a escutar mais o meu corpo. Entender que tem dias que eu vou ter muito mais fome do que outros, então vão ter refeições que pra mim no dia a dia tá perfeita aquela porção, e daí de repente num dia aquela porção pode ser demais pra mim, ou pode ser pouco, eu preciso até acrescentar alguma coisa. Então o que eu tô gostando muito é de toda essa visão que eu tô tendo, uma transformação mental que veio a partir dessa ação que eu tomei em relação à comida, à alimentação e tudo mais. E também, junto com tudo isso, vem a presença na hora da alimentação, na hora de você comer, estar presente naquele momento. Porque como você sabe que você tá com um objetivo, que você precisa se alimentar melhor, principalmente por essa questão de então eu não vou ficar cutucando, deu um horário eu vou parar de comer, então eu tenho que estar bem alimentada. Você começa a olhar, pelo menos eu comecei, né? Eu comecei a olhar a comida
tentando sempre me colocar presente. Então, se essa é a minha porção de comida, eu consigo comer só ela e perceber se eu tô satisfeita ou se eu preciso realmente repetir, porque muitas vezes eu repetia prato só porque tá gostoso, comi lá meio sem perceber o que eu tava comendo e aí eu quis comer mais porque o meu cérebro não registrou, nossa, que delícia isso que eu acabei de comer. Agora eu tô começando a apreciar mais esse momento da alimentação, escutando o meu corpo e entendendo exatamente essa questão de até onde eu realmente preciso comer nessa refeição. Então eu acho isso um grande ganho pra minha vida, assim, né? Tô muito feliz com isso. E aí, obviamente, acho que todo mundo quer saber de resultados. Eu acho que o mais legal aqui é eu colocar as fotos de antes e depois, então vamos dar uma olhada. Normalmente, meu foco sempre é na barriga e realmente dá pra ver uma diferença aqui. Só que se a gente for olhar, a maior diferença é aqui em cima, assim, ombro, pescoço, colo. E aí, nessas segundas fotos, a gente consegue ver bem a diferença da minha circunferência abdominal. E eu também queria frisar que esses resultados não foram alcançados só com jejum intermitente, mas também com muito exercício. E aí, assim, gente, se eu for falar de medida de corpo inteiro, o que eu mais senti diferença, tanto de ver quanto de medir, foi a minha cintura e o meu quadril. A minha cintura, deixa eu pegar aqui. Eu sempre gosto de fazer a medição logo a hora que eu acordo, antes de beber água, antes de qualquer outra coisa. Então eu sempre meço logo depois de acordar, que a gente também tá um pouco mais desinchado, ainda não colocou comida na barriguinha, então não dá aquela, né, avantajada. Quando eu comecei o jejum intermitente, a minha cintura tava em 85,5 e o meu quadril em 104 centímetros. A minha cintura hoje em dia, na hora que eu acordo e vou medir, tá por volta de 81,5, 82. E o meu quadril caiu pra 104,5. Aí, outra coisa que eu senti muita diferença é a questão dos meus bracíteos. Mesmo eu tendo percebido que ele deu uma emagrecida bem bacana, na medida não tá tão diferente. Tipo, praticamente não deu diferença. Acredito que seja mais uma questão de definição, que às vezes dá diferença, né? A gente não muda em centímetros, mas de olhar dá a impressão de que a gente tá, tipo, mais magro, enfim. Então, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre o jejum intermitente. Eu acho que o maior ganho não foram os resultados, os quais eu fiquei muito feliz. Eu acho que o que mais foi legal foi essa mudança da minha perspectiva em relação à comida e principalmente da minha relação com ela. Então é isso, meus amores, essa foi a minha experiência com o jejum intermitente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, comenta aqui pra eu saber que você tá comigo nessa jornada. Se você quiser ver um pouco mais do meu dia a dia, me segue no Instagram, @maiCrepaldi. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clica no botão aqui embaixo ou no quadradinho rosa que eu nunca sei pra que lado apontar quando eu tô gravando, mas ele fica tipo no canto de baixo, então eu vou fazer assim, ó. Então é isso, muito obrigada por estarem aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!